Bom dia, pessoal, tudo bem? O Brasil está com dois governos ao mesmo tempo, tá certo? É um negócio horroroso, é um negócio terrível, é um negócio tenso e eu queria muito hoje trazer uma boa notícia para vocês. Eu vou tentar trazer no final, mas a notícia primeira que eu tenho para trazer é uma notícia horrorosa para vocês, para que vocês vejam o nível da situação que nós chegamos, tá? Bom, deixa eu citar a matéria aqui para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai poder ler com seus próprios olhos e assistir com calma tudo depois, tá? Líderes dos partidos na Câmara terminam a semana, né? Hoje é sábado, eles terminaram a semana ontem falando em implantar, os verbos são muito importantes, implantar no Brasil o que eles estão chamando de parlamentarismo branco. Olha só, parlamentarismo branco não é a supremacia branca, não. Parlamentarismo branco significa você transformar o presidente da República numa marionete e governar o Brasil independentemente da vontade dele ou ignorando a sua vontade. Ou seja, o que é isso? Isso aqui é criar no Brasil uma espécie de governo paralelo, tá certo? Ao anunciar, continuando a matéria, ao anunciar um compromisso com a pauta econômica, avançando com a reforma tributária, a gente vai entrar nesse detalhe, e colocando digital própria na reforma da Previdência. O que significa isso? Deturpando completamente a reforma da Previdência. O entorno de Rodrigo Maia reforça a estratégia de se afastar do governo e tocar uma agenda própria. Ou seja, a gente tem um governante do executivo que é o presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado a gente tem um outro governante, que é o Rodrigo Maia, governando como presidente da Câmara, tá certo? Tocando uma agenda própria, implementando aquilo que eles mesmos estão chamando de um outro sistema de governo, parlamentarista, mas é um parlamentarismo não institucionalizado, é um parlamentarismo extraoficial, por isso estão falando que é um parlamentarismo tácito, um parlamentarismo branco, tá? Agora, vocês vejam na matéria que eu estou citando a fala de um dos líderes, desses líderes entrevistados, que não foi identificado nominalmente na matéria, mas eu vou deixar a matéria aqui embaixo para você ver com calma parlamentarismo branco. Olha o que disse esse líder. Vamos esvaziar o discurso de Bolsonaro. Olha o plano, esvaziar o discurso de Bolsonaro. Vamos esvaziar o discurso de Bolsonaro e nem poderão nos acusar de toma lá da cá ou coisa do tipo, porque são os próprios partidos que não querem mais papo com o governo. Ou seja, os partidos agora do Centrão e da oposição estão querendo implementar o estilo de governo Bolsonaro, que é um governo que não tem toma lá da cá e que não quer fazer negociata. Ou seja, eles estão incorporando a estratégia de Bolsonaro de governo e querendo governar por conta própria. Só que ao contrário de Bolsonaro, que tem o controle do poder executivo, esse grupo aqui tem o controle do poder legislativo. Ou seja, eles estão montando um planinho de criar as suas próprias leis e eles mesmos aprovarem as suas próprias leis sem depender de fazer a vontade de seja qualquer for outro tipo. Ou seja, esse é um outro governo paralelo com o qual nós teríamos que fazer oposição. Nós teríamos que fazer oposição ao governo paralelo do parlamentarismo branco, de governo no qual Rodrigo Maia é o primeiro-ministro e eles inventam as leis que querem e votam as suas próprias leis. Aí eu pergunto, leis para o bem do Brasil? Leis para acabar com a corrupção no Brasil, leis para tirar o Brasil dos 4 trilhões de dívida, leis para fazerem com que o Brasil deixe de ser o país de maior assassinato no mundo, 70 mil assassinatos, leis que façam o Brasil deixar de ser o pior país para se empreender, para fazer aquela PEC da liberdade econômica, onde flexibilize o empreendedorismo no Brasil. Será que é isso que eles estão querendo com esse governo paralelo? O que você acha desse governo paralelo? Pessoal, criou um cenário aqui inusitado, singular, tá? É uma coisa nova que vocês têm que entender e aí tá o meu esforço de tentar entender e explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Nós já estamos vivendo uma severa crise institucional e eu não estou falando isso tudo aqui para ficar chorando no cantinho e falando assim, ó, como que vida difícil, realmente o Brasil acabou, realmente me decepcionei com o Bolsonaro. Não, eu estou mostrando contra quem nós estamos lidando. Com quem nós estamos lidando? Contra qual plano paralelo de governo, proposta paralela de Brasil nós estamos lidando, tá certo? É com isso que nós estamos lidando, não é com outra coisa. E isso aqui
Essa é a nossa pauta hoje, tá? A gente vê um cenário ali de deterioração provocada. Nós vemos o dólar passando de R$4, uma intervenção do Banco Central ali, queimando reserva para poder tentar equilibrar esse câmbio. A Câmara agora, como eu falei para vocês, no meio dessa confusão toda de reforma da Previdência, reforma administrativa, MP 870, voto nominal, voto secreto e por aí vai, o que eles fizeram? A Câmara está preparando, como eu disse para vocês, se entendendo como um governo paralelo, ignorando completamente o governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro faz isso, é chamado de ditador. E esse parlamentarismo branco tem que ser chamado de quê? Democrático? Popular? Foi a pressão, o clamor popular? Esse governo paralelo do parlamentarismo branco de Rodrigo Maia tem clamor popular? Tem apoio das massas brasileiras? Eu acho que não, né? E o Bolsonaro está com o apoio das massas? Não, mas eles já estão deteriorando ou tentando descaracterizar o apoio das massas. Eu vou mostrar para vocês o nível da briga que nós chegamos, tá? O negócio ficou sério. Então, pessoal, a Câmara está querendo fazer as suas leizinhas, apresentar um texto de reforma tributária. E não é um texto que o Executivo apresentou ao Congresso para ser votado. Não, é um texto deles, não é do Paulo Guedes, não é do Executivo, é um texto deles, tá? É um texto do deputado Baleia Rossi. Então, Baleia Rossi lá criou um texto de reforma tributária, um negócio que não estava em pauta agora, e está apresentando. Ou seja, eles montaram um governinho paralelo, onde eles mesmos inventam as leis, o Rodrigo Maia ajuda lá, e eles inventam as leis e votam as leis, e o Brasil vai ser tocado por eles. É isso que eles estão querendo. Tá certo? Aí eu pergunto para você votou em Rodrigo Maia para ser primeiro-ministro do Brasil? Você votou nos deputados do Centrão e da oposição para controlar o Brasil por você? Para fazer o Brasil virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte? Então, pessoal, o texto que vem, será que esse texto que vem da Câmara, é um texto que vem da Câmara, Rodrigo Maia, que virou uma espécie, como eu falei para vocês, de primeiro-ministro? O que acontece isso? Uma estratégia de enfraquecimento do Executivo e o Legislativo se achando acima se achando bonzão. Ou seja, foi montado um governo paralelo que quer gerir o Brasil com apoio dos deputados do Centrão e da oposição. Ou seja, nós agora vamos ter que fazer oposição a esse governo paralelo? Vamos ter que fazer oposição ao primeiro-ministro Rodrigo Maia e ao Brasil paralelo, não o Brasil paralelo, mas o Brasil paralelo de fato, governado pelo rei Rodrigo Maia e os deputados do Congresso de Centrão e oposição? Olha o nível do negócio. Pessoal, não basta você fazer as coisas erradas, basta só você silenciar. Se você silencia isso, o negócio vai para frente. Pelo amor de Deus, eu quero acelerar aqui que já tá, para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Então foi montado uma espécie de governo paralelo que quer gerir o Brasil com apoio do Centrão e da oposição. Esse apoio dá força a esse grupinho para impor sua própria agenda ao Executivo, ou seja, o Executivo virou refém desse grupinho, que eu não boto R$1 de confiança nesse grupinho. Aí eu te pergunto, esse grupinho traz uma agenda a favor do Brasil? É uma agenda para salvar o país do rombo de 4 trilhões, para reduzir os 70 mil assassinatos por ano? Ou é uma agenda em que cada um está tentando salvar a sua própria pele? É uma agenda que quer que o Sérgio Moro combata o crime, usando o COAF? Quer que Paulo Guedes salve o Brasil da total miséria? Tá certo? Que é uma proposta de governo que quer que auditores fiscais consigam prender criminosos graúdos? Será que essa agenda é assim? Será que você, população brasileira, concorda com essa agenda? Você votou em Rodrigo Maia para ser presidente da República, primeiro-ministro ou rei do Brasil? E você votou nos deputados do Centrão e da oposição para governar o Brasil para você? Para o seu melhor, para o melhor da sua família? Pessoal, isso tudo é muito perigoso. É perigosíssimo, tá? Já existe em articulação um texto substitutivo da reforma da Previdência feito por eles mesmos. Eles querem pegar o miolo da reforma da Previdência, jogar no lixo e substituir, fazendo a reforminha paliativa que não resolve nada, que não vai tirar o Brasil do buraco. Ou seja, eles estão impondo uma agenda do Congresso para cima do Executivo, tá bom? Qual o objetivo? Eu já li aqui para vocês, o objetivo é claro, enfraquecer Bolsonaro. E aí o que acontece? A agenda econômica e a agenda do governo, né, a agenda política, foi totalmente sequestrada pela Câmara,
tá? Falta reação, né? E aí o Bolsonaro publicou lá um texto do analista de mercado Paulo Portinho e tal, né, que trabalha no mercado financeiro, reconhecendo que é impossível executar as promessas de campanha, que é impossível aprovar políticas que promovam uma mudança real, mostrando a força das corporações, dos sindicatos de toga. E aí o que acontece? Qual é a solução que a gente vê? As manifestações. Só que aí o pessoal já está caracterizando, olha só o nível de manipulação. Olha o que está sendo colocado. Lembra daquelas manifestações durante a campanha? Manifestações pacíficas, todo mundo vestido com a camisa do Brasil. Essa é a solução, né? Manifestações, os plebiscitos, interagir com os deputados e tal. Só que eles já estão criando uma estratégia retórica, uma estratégia de manipulação da opinião pública, dizendo que as manifestações são radicais, que o pessoal e que Bolsonaro está errado, que Bolsonaro tinha que dialogar e não ficar convocando manifestação que quer queimar o Congresso e quebrar tudo. Quando que alguém, essa galera queimou alguma coisa? Nós sabemos quem monopoliza a violência das manifestações, nós sabemos muito bem. Quem quebra tudo na rua, quem agride as pessoas na rua, quem bota fogo em ônibus, nós sabemos. Nunca foi o grupo pró-Bolsonaro, o pessoal da camisa do Brasil, com bandeira de Brasil. Nunca o pessoal da bandeira do Brasil fez essas coisas, mas eles já estão dizendo que isso é intolerância, que o governo não pode ser intolerante. Olha, antes de acontecer a manifestação do dia 26, eles já estão tentando manipular a opinião pública, criar uma engenharia social, criar uma operação psicológica, querendo dizer que as manifestações são manifestações ditatoriais, são manifestações intolerantes, dizendo que o governo tem que ser mais tolerante, exigir o diálogo, dialogar com a oposição. A oposição acabou de falar que não quer dialogar. A oposição acabou de falar que quer montar um governo paralelo. A oposição acabou de falar, e o Centrão, que quer enfraquecer Jair Bolsonaro. É isso que a gente está vendo. E a grande mídia aí, envolvidona com esse projeto de enfraquecimento de Bolsonaro, já está querendo caracterizar na população pública as manifestações do dia 26 dos Camisas do Brasil como manifestações intolerantes. Já estão chamando isso de violência institucional capitaneada por Jair Bolsonaro. Isso nós não podemos aceitar, porque isso é mentira. Eu quero que vocês mostrem uma violência que foi feita nessas manifestações de rua lá dos Camisas do Brasil ali, completamente democrática, pacífica e na boa, tá certo? Estão falando assim, Bolsonaro está querendo emparedar o Congresso. Que Bolsonaro está querendo emparedar o Congresso? Nós acabamos de ver aqui, o Congresso está querendo emparedar Bolsonaro, falando, não, vamos negociar, vamos montar aqui o governo paralelo, cujo presidente é Rodrigo Maia, e nós inventamos e votamos e aprovamos as nossas próprias leis. Será que nós vamos ter que fazer oposição a um governo paralelo? A um governo artificial? Olha só que maluquice isso, olha o cenário louco que nós chegamos. Tá certo? Olha que loucura. Não querem governar na base da troca de favores, né? Não querem votar pautas que são melhores para o Brasil, tá? O pessoal fala, todas as instituições precisam ser cobradas. A mídia também precisa ser cobrada, a mídia também precisa ser denunciada. Que história é essa de dizer que o governo é intolerante? Que história é essa de dizer que os movimentos de rua, que sempre foram democráticos e pacíficos, são movimentos de violência institucional, são intolerantes? Que maluquice é essa? Nós temos que desconfigurar esse discurso, nós temos que denunciar esse discurso. Tá certo? Falando, não tem como partir para violência institucional. Que violência institucional, caramba? Quem que pratica violência? Nós sabemos muito bem quem monopoliza a violência. Tá certo? Houve violência em alguma daquelas manifestações que nós tivemos a favor do Bolsonaro na rua no ano passado? Não houve violência nenhuma, negócio pacífico, familiar. Que retórica alarmista é essa? Retórica histérica? Isso é histeria, ponerologia. Tá certo? É a loucura na política. Todos nós sabemos muito bem quem tem o monopólio dessa violência, tá? Certamente o grupo que sempre apoiou o Bolsonaro nunca se caracterizou por esse tipo de conduta violenta, mas já estão tentando colocar isso, querendo dizer que está sendo conclamada violência. Ninguém está conclamando violência. As pessoas estão conclamando cidadania. Me decepciono gravemente de ver jornalistas de patente falando a besteira dessa, dizendo que os movimentos de rua pró-Bolsonaro são violência institucional. Que insanidade é essa? Isso não tem respaldo histórico nenhum, não tem fundamento de dados nenhum, os dados não sustentam essa mentira. Todas as manifestações na Paulista e Brasil afora foram manifestações familiares, pacíficas, tá certo? Só que aí o que acontece? Eles falam, Bolsonaro tem que ser mais tolerante, tem que negociar. Eles não querem negociar, eles são os intolerantes, eles estão montando um governo paralelo. Isso não existe.
Só que aí quando o Bolsonaro fala que vai negociar, eles falam: ih, o Bolsonaro se rendeu à velha política, está querendo fazer troca de favores, está querendo negociar, foi acusado de ter sucumbido à velha política. Aí quando ele não negocia, eles dizem que o Bolsonaro não sabe governar. Então esse novo grupo também não sabe governar, porque eles estão governando na base da falta de diálogo, da intolerância. Ou seja, nós estamos numa encruzilhada. E como resolve isso? Resolve isso o povo manifestando a sua vontade. Quem que vocês querem como presidente? Jair Bolsonaro ou vocês querem como presidente desse parlamentarismo branco? Rodrigo Maia, com seu grupinho do Centrão e da oposição, eles mesmos inventando as suas próprias leis e votando e aprovando suas próprias leis. Você acha que eles vão governar melhor o Brasil do que Bolsonaro com a pauta conservadora, de direita, de combate real ao crime organizado, de combate à destruição das nossas finanças? Você tem que decidir de qual lado você tá certo? Agora, eu não posso fazer tudo, vocês não possam exigir de mim querer governar o Brasil também, essa função não é minha. Vocês precisam espalhar esse vídeo, vocês precisam mobilizar os seus familiares, seus amigos, para pacificamente nós dizermos com os nossos lábios, com educação, cordialidade e paz, e completa sintonia ali de um movimento pacífico, dizer: nós não concordamos com isso, não queremos Rodrigo Maia presidente, não queremos ser governado pelo Centrão e pela oposição num governo paralelo que está sendo chamado de parlamentarismo branco, tá certo? Se você concorda com seu novo presidente, é o Rodrigo Maia, tudo bem, fica quietinho. Agora, se você não concorda, espalhe esse vídeo e me ajuda aqui a libertar a mente das pessoas para entender o que está acontecendo nos bastidores, tá? Já estão dizendo que nosso movimento é movimento violento, que mostra aí atos violentos de todas as manifestações pró-Bolsonaro. A base eleitoral de Bolsonaro é uma base pacífica, não é uma base violenta, ao contrário daqueles que nós sabemos quem são, que monopolizam a violência em movimentos de rua, tá bom? Denuncie essa mentira, espalhe esse vídeo e se organize, tá? Você precisa estar engajado nisso, porque senão o nosso Brasil vai pro buracão, vai ser governado por esse pessoal aí que está completamente devendo lá na Lava Jato e está morrendo de medo de perder o seu direito de ir e vir para cadeia, tá? Você quer ser governado por pessoas que estão ali cheias de problemas judiciários ou você quer ser governado por uma pessoa que pode ser acusada de tudo, menos de corrupto? Decide aí. Se você decide pelo governo do Brasil legítimo, que foi eleito na base do voto, você espalha esse vídeo aí e ajuda a alertar essas pessoas, tá bom? Forte abraço, pessoal. Continuem ligados aqui para mais notícias. Clica aqui embaixo para você se tornar membro do canal, que aí a gente tem uma interação mais direta, mais próxima. E se inscreva no canal, examine todas as coisas, retém que é bom, clica no like, no sininho das notificações. Mais importante, espalhe essa mensagem. É assim que a gente vai pressionar o Congresso para que o Congresso não faça malabarismo com as nossas vidas e dos nossos filhos, não, hein? Se Deus quiser, tá bom? Um abraço, pessoal. Bom sábado.